Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre o Vasco da Gama, que perdeu mais uma vez na noite dessa segunda-feira em jogo da 23ª rodada da Série B. O Cruz Maltino tomou 3-1 do Avaí em Santa Catarina, Avaí que vinha numa sequência grande de 100 vitórias. Os 3 gols do Avaí marcados por Getúlio, Bruno Silva e Jonathan. O Avaí chegou a fazer 1-0, o Morato empatou 1-1, mas o Vasco tomou mais 2 gols e conheceu sua 7ª derrota sob o comando do Lisca. 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. O Vasco é só o 9º colocado na Série B, com 32 pontos em 23 jogos. Já o Avaí pulou para a 5ª colocação com 37 pontos, rodada que está só começando e o Vasco ainda pode perder algumas posições. Bora falar agora sobre o plano do Cruzeiro em se transformar numa SA, um clube empresa. E a coisa tá bem avançada. Conversei durante a noite dessa segunda-feira com um membro da diretoria do Cruzeiro que está super envolvido nesse quesito, nesse tema. E ele me deu alguns detalhes importantes. O primeiro deles, ele assegurou que o Cruzeiro vai virar um clube empresa, que uma série de estudos têm sido feitos e outros já finalizados, e eles vão apontar alguns caminhos para o Cruzeiro. Essa pessoa ainda contou que uma das ideias é derrubar os vetos do benefício tributário. Os caras no Cruzeiro entendem que esse veto ajudaria bastante em relação ao que se pensa do Cruzeiro como clube empresa. Estou tentando convencer essa pessoa a participar ao vivo do programa para explicar mais detalhes. Mas essa pessoa também contou que assim que essa questão do benefício tributário for vetada, o Cruzeiro começa a busca por captação de investidores e que o prazo para que o clube se torne uma SA é de abril ou maio de 2022. Mas é uma área que a gente vem estudando bastante e a SA do futebol chamou muita atenção, sobretudo quando a gente teve a sua instituição proposta pelo hoje presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, filho da PUC aí também, formado, advogado formado na PUC Minas, né, grande amigo que a gente tem, e atento a isso aí, fez essa proposta da SAF e conseguiu, né, colocar como relator o senador Carlos Portinho, que é um advogado do direito esportivo, que a gente sabe que talvez as maiores dificuldades que existem em leis que não saem no melhor formato é quando os relatores são escolhidos mais por política do que por capacidade, e às vezes os relatores não conseguem promover da melhor forma o texto legal. E nesse caso foi muito bacana, porque o senador Carlos Portinho, por ser do direito desportivo, ele conseguiu congregar praticamente todos os setores aí possíveis. Ele reuniu com advogados de credores, com clubes, com a AB, com a STJD, com a CBF, quer dizer, com todos os atores aí do futebol brasileiro diretamente interessados na edição, na promulgação dessa lei. Salvo engano, ele me relatou, foram 22 reuniões virtuais, grande maioria delas, que ele chegou a fazer, para poder chegar no texto final. E acho que o texto acabou agradando tanto que ele não só aprovou o texto na sua integralidade no Senado, como também depois na Câmara dos Deputados, com o deputado mineiro Fred Costa, também um grande entusiasta do futebol, embora tenha escolhido o time errado para torcer, na minha opinião, mas é um grande parlamentar, um grande amigo, e graças ao seu trabalho político muito bom, também conseguiu fazer a aprovação disso na Câmara em tempo recorde, antes mesmo do recesso parlamentar, o que para nós era fundamental. Também ouviu, e eu participei com ele de 2 ou 3 reuniões também com os presidentes de clube, e a melhor parte que eu acho foi essa, foi quando a gente vê que, primeiro no âmbito nosso aqui de gestor e não só do direito, é que foi um projeto unanimemente aprovado pelos presidentes de clube de Série A, B, C, enfim, assinaram o manifesto aí, mais de 50 presidentes de clube, até porque é uma coisa que a gente sempre falava, o projeto é opcional, não é obrigatório, né? Diferentemente de alguns países que editaram, você tem em Portugal lá, você tem a SAD, você tem na Itália a sociedade específica deles, a gente tem na Espanha também tem, na Alemanha também tem, cada país com a sua particularidade, e alguns é obrigatório aqui, não é. Né? Então, a gente já via muitos clubes que estavam dispostos a aceitar isto, mas já declarando que não optariam por isto agora. E a grande questão, acho que esse foi o primeiro passo, então, para ter essa grande aceitação da lei, mas a segunda grande coisa que eu gosto de explicar quando a gente vai debater esse assunto é que muita gente fala a SAF é a salvação do futebol brasileiro. Não, ela não é a salvação do futebol brasileiro. Ela é uma opção para quem quer seguir este caminho. E há alguns clubes, e o Cruzeiro, notoriamente e infelizmente é um deles, um Vasco, um Botafogo, alguns clubes grandes contraíram uma dívida de um tamanho que dificilmente você consegue captar recurso hoje de forma fácil.
né? Desde que a FIFA, qual que era a forma antes que se conseguia aplicar dinheiro do futebol, era o chamado CBO, né? Que era a participação de terceiros alheios ao futebol no direito econômico de atletas. Então, o clube queria captar e alguém queria fazer um tipo de investimento, grandes grupos econômicos, e vários ficaram famosos no futebol brasileiro assim, comprava o percentual de um jogador. Pode dar certo, pode dar errado, mas obviamente quem está no meio a meio ali acabou conseguindo ganhar muito dinheiro com isso. Então, desde que a FIFA proibiu, a gente não tem, tirando patrocínio, tirando as ações de marketing, etc., tá mais uma forma de alguém chegar lá amanhã e falar, eu quero aplicar no Cruzeiro de alguma forma um dinheiro aqui, o que eu vou fazer? Eu não tenho como fazer isso pela natureza jurídica dos clubes, que é uma associação civil sem fins lucrativos. Então, eu acho que a luz que a SAF, que a Sociedade Anônima do Futebol traz, é essa, é poder, então, permitir que os clubes captem recurso de forma mais segura para o investidor, porque no Brasil todo mundo sabe o cenário de insegurança jurídica, o tanto que ele é grande, né? E um recurso de volume maior em curto prazo. E aí, claro, vai depender de cada clube estruturar de uma forma. Talvez o presidente que eu tenha mais falado sobre isso, o presidente do SES, do Botafogo, que já vinha falando disso há mais tempo, desde que os conhecidos irmãos Moreira Salles vinham falando em investir lá, e o Botafogo, por exemplo, vai adotar um modelo diferente do Cruzeiro, né? Aí cada clube vai adotar o seu. A gente se preparou se cercando daqueles melhores profissionais que a gente entende para dar credibilidade para o projeto. Então, primeiro o Cruzeiro fecha com a Ernst Young, a UI, que é uma grande empresa, para poder montar o seu modelo de governança, depois com a Álvares e Marçal, que é uma grande consultoria de turnaround de caixa para poder fazer o business plan, para poder mostrar para o investidor, dar aquela segurança de colocar o seu dinheiro, e, por fim, com a XP para poder captar o recurso, né? Então, o Cruzeiro segue um caminho diferente, e até porque o Estatuto do Cruzeiro tem uma determinação que a gente só vai poder alienar 49% das ações. O Cruzeiro tem que ser detentor de 51%. O que segue, até de certa forma, a lei alemã. Né? Na Alemanha isso está previsto em lei. Lá os clubes, que a gente chama que são as associações, têm que deter 51% das ações. Então a gente pega o Bayern de Munique, por exemplo, ele tem até mais de 50%, e lá ele tem a Audi, tem uma parte, a Adidas tem outra, e acho que a Allianz tem outra, os três somados têm 47%, 48%, o resto pertence ao Bayern. Né? Então, isso lá é uma exigência legal. Aqui no Brasil não é exigência legal, depende de cada clube. Até onde eu sei, só o Cruzeiro tem essa exigência estatutária, nada impede que os seus clubes mudem aí depois. Eu gosto muito de também frisar sempre o termo SAF, porque embora vulgarmente a gente fala clube empresa já existia no Brasil. Né? A gente tem desde o exemplo de um clube como o Red Bull Bragantino, que vai até jogar daqui a pouco, que é um clube que investe, é um clube basicamente de marketing, né? A ideia do Red Bull não é ganhar dinheiro através do futebol, é igual eles fizeram na Fórmula 1, no surf, no skate, é promover a marca através do esporte, e aí sim tem um esporte de excelência para isso. Então é um clube empresa muito peculiar. Mas a gente tem outros, como o Cuiabá, que hoje está na primeira divisão, a Ferroviária de Araraquara, lá de São Paulo, é uma SA fechada desde 2003. Então, o modelo empresa já existe há mais tempo, né? E agora a gente vem essa espécie do gênero sociedade anônima, que é a sociedade anônima do futebol, para poder permitir, portanto, que os clubes adotem uma nova natureza jurídica.